Santa noite, queridos e amados combatentes. Que bom estarmos aqui mais uma vez, né? Ao vivo. Santa noite, queridos e amados combatentes. Como vocês estão? É uma alegria estarmos aqui mais uma noite juntos para essa conversa em família, né, Luíra? Eu já estava com saudades. Se eu não tivesse 10 meninas, a gente estava aqui toda noite. Brincadeira, gente, mas bate, né? Aquela saudade de estar aqui, de conversar. Mandando aí boa noite, falando com vocês. Eles já vão chegando compartilhando. Eu ainda não compartilhei, vou até compartilhar aqui. Compartilha aí, Luíra. Compartilhar aqui nos grupos. Coisa boa, minha gente. E hoje, enquanto Luíra compartilha, hoje foi bem intenso, né, Luíra? E a gente correu para cá, para estarmos juntos, porque temos um compromisso. Compromisso com vocês, um compromisso com cada um. E o tema de hoje está muito bom, né, Luíra? Não, e eu refletia quando a gente, né, estava vindo, justamente como esse tema, ele reflete no que nós fizemos hoje, né? Verdade. O tema hoje é por que não desistir do casamento. E a gente, né, mesmo na tribulação para conseguir chegar até aqui, nós não desistimos de estar aqui. Verdade. Né? Então, se a gente não desiste das coisas, né, isso é uma coisa que a gente aprende desde sempre na comunidade, nesse mover e com o fundador, né? Com certeza. E como a gente sempre fala aqui, né, o mesmo Geraldinho do início é o de agora, só que bem melhor, lógico, né, que a gente sempre melhora. Sempre crescendo. Mas diante, né, do dia agitado que nós estivemos, né, estamos aqui, porque nós não fomos feitos para desistir. Verdade. Então, o principal não posso desistir, que é do meu casamento. Né? E esse tema de hoje surgiu de uma pergunta. Vou ler aqui para vocês. Lê aí. A pessoa mandou para a gente assim: boa noite, Gui Luíra. Aí, diante de todas as dificuldades encontradas no casamento, como não desistir dele? Eu acho que é um tema assim que, como a gente fala, né? Esse podcast, às vezes as pessoas pensam que é só para quem é casado, para quem tem filhos, e não. É um tema que às vezes a gente pega ligado ali, né, no casamento, mas que ele é um arranjo para todas as áreas da nossa vida. Porque quando nós levamos em consideração como não desistir do casamento, a gente leva em consideração, né, como não desistir de tanta coisa. Verdade. E hoje em dia que a gente vê, né, tanto essa realidade de desistir e desistir fácil das coisas, você vai contra a maré quando você não desiste, né? Uhum. Eu lia que uma pequena porcentagem das pessoas possuem disciplina e, consequentemente, da disciplina vem também a constância. E isso reflete nessa nossa facilidade de desistir, nessa nossa facilidade de não perseverar, né? E como o Luíra falava, esse mover, a nossa comunidade vem nos ensinando e nos ensina todos os dias a não desistir das pessoas, do propósito, a não desistir do que Deus tem para nós. Da gente, né? Não desistir de nós. E assim, é um tema assim bem pertinente para mim, né? Porque eu sempre falo muito assim, eu já desisti de muita coisa assim na minha vida. Porque sem a transformação não seria quem eu sou hoje. Verdade. E o que é fantástico assim de você falar de alguma coisa que você vem vencendo é porque você pode ser testemunho para as outras pessoas. De fato. Quem me conhece sabe que eu já desisti de muitas coisas. Eu tenho um temperamento, né, que já puxa para isso, mas não só o temperamento, né? E outra coisa, a gente sempre diz, a gente descobre o nosso temperamento para corrigir os nossos defeitos daquele temperamento. Então, para mim, persistir em determinadas coisas é muito difícil. É desafiador, É né? muito desafiador, justamente. E foi uma coisa assim que eu aprendi no mover, na comunidade, e principalmente depois do casamento. E interessante, Luíra, você falava que você aprendeu na comunidade. E talvez já seja uma preparação para o casamento, né? Para o nosso dia a dia, o que a gente vem vivendo dentro do nosso casamento, né? E assim, uma coisa que a gente sempre fala lá em casa, né? Tudo que é grande é construído no pequeno, entendeu? Por quê? Porque eu não desistir de uma coisa grande é um somatório de coisas pequenas que eu venho não desistindo. Uma coisa que eu consegui ver muito na prática em relação à persistência foi quando eu me tornei mãe. Foi uma luta, né? O Thailgo sabe demais.
Eu tive que persistir, ter constância, ordem em muita coisa para conseguir, né, ter êxito em algumas áreas ali da vida dos nossos filhos, principalmente Bento, que foi o primeiro. Então, foi a minha batalha principal ali. Verdade. Então, e assim, a gente já consegue colher frutos disso. Ainda colheremos mais com a graça de Deus. Então, você se molda nos pequenos para conseguir ter uma visão maior. Se é que vocês estão me entendendo. Eu ouvi uma frase esses dias, né? Deus ama pequenos começos. Justamente. Deus ama esses pequenos começos que vão nos tornar grandes, né? São José Maria Escrivá vai dizer que tudo que nasce grande é monstruoso. Tudo que já nasceu grande, porque a ordem não é essa. Uhum. O natural é começar natural pequeno. Da vida é esse, né? A ordem é essa. É começar pequeno para se tornar grande. Nós começamos as lives aqui, quem estava lá desde o início no Sentinelas, com 15 pessoas, com 10 pessoas. Chegamos ao patamar, salvo engano, de 70 mil pessoas. Acho que, foi, 70 mil. 60, 70 mil pessoas, se não mais. E contas, né? Não nem pessoas, né? A verdade contas, é que são justamente. Contas. E começou pequeno para se tornar grande. Né? Mas, Luíra, aproveite, a gente já fez essa introdução, mas... Fizemos a introdução, né? Sobre a persistência. Sobre... Mas essa questão do casamento, a gente até conversava e notava alguns pontos. E o primeiro ponto que a gente trazia hoje, para como não desistir diante das dificuldades, como não desistir do casamento, das pessoas, do propósito. Acho que o primeiro ponto central, Jesus. Deus ali no centro. Deus ali no centro, não é? Você concorda? Com certeza, porque quando você coloca Deus ali no centro, né, isso foi uma coisa assim que a gente aprendeu muito com o fundador, até em relação ao relacionamento, que é que o fundador sempre falava, né? Ele até quando fala do relacionamento dele com o Debbie, ele sempre fala, né? Uma corda de 3 nós. Verdade. E é marcante essa frase. É marcante, né? Justamente. E é bíblico também, né? Sim. Então, quando Deus está ali no centro de tudo, você muda a visão de tudo, literalmente. Porque quando eu passo a entender o que é o matrimônio, o que é o casamento, o que é a graça que está sobre nós, né? Verdade. Sobre esse sacramento, eu consigo ter uma visão melhor de por que é até que a morte nos separe. É verdade. Porque, assim, eu acho que um dos principais fundamentos de ter Deus na base ou no centro do seu relacionamento não é só para os momentos de alegria, de desfrute, né? Mas, sobretudo, para os momentos mais difíceis. Eu falo da minha experiência pessoal. Nos dias que a gente acha que teve as maiores discussões dentro da nossa realidade de casamento e tudo, o que diferenciava era essa intimidade com Deus. Era quando eu ia ali para o meu momento, não, espera aí, deixa eu rezar aqui, deixa eu consultar aqui a palavra, consultar aquele que já conhece meu futuro. E quando Deus está no centro, quando você sabe a quem buscar, sobretudo nos dias mais difíceis, sobretudo nas dificuldades maiores que você enfrenta ou vai enfrentar no casamento, eu acho que isso faz a diferença. Eu acho que isso faz a total diferença dentro do casamento. E aproveitando assim, no nosso catecismo, né, da Igreja Católica, tem vários pontos falando sobre o matrimônio, a gente vinha discutindo sobre isso. E até anotamos um ponto para ler para vocês. Vou colocar para o Hugo ler, que ele é melhor do que eu. É o parágrafo 1644, né? Isso, 1644. Ficou na minha mente esse parágrafo, porque o número dele, sobretudo, né? Porque é muito interessante, é muito forte o que a nossa base doutrinária vai nos dizer sobre isso, né, Luíra? Porque, se você for ler, a gente estava lendo alguns parágrafos e é incrível, assim, porque de fato faz a gente conseguir compreender, né? Sim. Muita coisa sobre o que é o matrimônio, mas a gente destacou esse, porque a gente também não vai ler o catecismo inteiro aqui para vocês. Olha só, muito interessante. Parágrafo 1644 do Catecismo da Igreja. Veja só. Pela sua própria natureza, o amor dos esposos exige a unidade e a indissolubilidade
da sua comunidade de pessoas, a qual engloba toda a sua vida. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Uma só carne. Eles são chamados a crescer sem cessar na sua comunhão, através da, veja esse detalhe, através da fidelidade cotidiana à promessa da comunhão humana. E aí o catecismo vai dizer, Luíra, que é interessante, essa comunhão humana, como é que ela se confirma? Essa comunhão humana, ela é confirmada, purificada e aperfeiçoada pela comunhão em Jesus Cristo. Que a gente falava agora, né? Que a gente falava do E, primeiro assim, ponto. Duas palavras que brilham também assim, nesse parágrafo é unidade, Sim. ou seja, como um, que é isso que nós somos, uma só Uma só carne. somos Eu digo que chamados a ser, né? Somos Justamente. o que temos que ser, na essência. você já é, meu amor, uma só carne comigo. Tá sem jeito agora, meu gente, tá sem jeito. E ainda isso... Programa ao vivo é assim, eu disse, Luíra, treina, tu não vai falar. Ai, não, A dicção do meu filho é melhor do que a minha. Vai, amor, diz. É ao vivo, minha gente, tá nisso. É a unidade e a indissolubilidade do matrimônio. Justamente. Mas veja só, Luíra, só para encerrar aqui o 1644. Ela é aprofundada, aperfeiçoada e purificada na comunhão de Jesus Cristo, conferida pelo sacramento do matrimônio e aprofunda-se pela vida da fé comum e pela Eucaristia recebida em comum. Veja aqui também esse sinalzinho é muito interessante. Vida de fé em comum com a Eucaristia em comum. Porque Professando na mesma fé. Né? professando a mesma fé, estando no mesmo mover, estando mergulhados nessa rotina espiritual que a gente tanto fala aqui, né? Nessa comunhão de fé. Quantos testemunhos aqui de casamentos de pessoas que o marido não gostava, né? Era isso que eu ia falar. Hoje tá o casal testemunhando. Não, e como a gente falou, né? Uma só carne. Ah, mas meu marido... Veja a força do matrimônio. Não à toa, né? Não à toa, que como o Hugo já disse, quantos testemunhos nós temos aqui de casamentos que foram restaurados, de esposa que trouxe seu marido, de marido que trouxe sua esposa. Porque, mas ele não reza, mas eu estou rezando, entendeu? Eu estou alcançando a graça por nós. É verdade. E assim, outro parágrafo que a gente estava lendo, né, falava sobre levar o outro ao céu. Né? A santidade, na verdade. Né? Porque a santificação é levar ao céu, né? Você é santo porque você foi ao céu. Você está no céu. Então, quando eu tenho essa noção de responsabilidade sobre a alma de Hugo pela minha alma, eu não vou desistir. Imagina eu chegar no céu e Deus dizer, sim, cadê Hugo? Eita Deus! Eu vou dizer, rapaz, eu digo... Pelo menos eu vou ter que dar uma justificativa, né? Eu tentei, Senhor. Mas eu tenho essa responsabilidade sobre a alma de Hugo como tem sobre a minha. Verdade, entendeu? Verdade. Pode falar, amor. Não, eu ia dizer justamente esse sentido. O sentido de que o casamento é para nos conduzir para o céu. Né? A gente às vezes esquece de falar tanto de céu, de buscar o céu. Mas esse sentido principal de querer levar a Luíra para que ela se santifique, de que ela me santifique, com essa visão, eu acho que no meio das dificuldades, a gente vai começar a enxergar algo bem maior que elas. Não é, Luíra? É assim, quando você tem um propósito, né? Propósito é uma coisa que vocês escutam muito aqui no Mover. Quando você tem um propósito, você consegue entender o porquê de não desistir. Minha meta final é chegar ao céu. Com o Hugo, com os nossos filhos. Entendeu? Porque Sim. Essas são as almas que Deus me confiou. A gente até já partilhou aqui sobre isso, né? Sobre a gente ter essa clareza sobre essas almas que Deus nos confiou. Deus não só nos confiou as almas dos nossos filhos, mas um do outro. É verdade. E assim, interessante quando... Sim, lembra aí, Luíra.
do nosso compartilhamento e mandar. Compartilhem. André e Vanderlei aqui, ó, já estavam aqui, ó. Vocês já compartilharam, enviem para as outras pessoas. E se o marido não estiver, tá assim na sala, na cozinha, liga aí o celular perto dele, a televisão no volume alto. A gente não tem noção. A gente tem que perceber o poder da oração da gente. Verdade. Não só. A gente foca muito, né? A mãe tem um poder de oração muito forte pelos seus filhos, mas a esposa, gente, ele tem muito poder de oração sobre o marido. Verdade, um do outro, né? Como é importante essa oração, né? Essa oração em família, essa oração um pro outro. Às vezes a gente pensa que a oração é se eu me recolher ali for meia hora. Não, às vezes... Às vezes não dá, né? Não dá. Então a gente tem que fazer da nossa vida uma oração, né? Da nossa vida uma oração. Eu lembro porque que sempre uma você vez... vai estar rezando. Eu lembro que... Só abrindo uma aspasinha, né? Uma vez a gente tava vindo... Eu não sei se era pro podcast, eu não lembro. A gente tava saindo um dia à noite, eu e o Hugo. Aí eu sabia que não era pra vir por aqui. A gente passou por um acidente, não foi? Foi. Aí eu disse, eu sabia que não era pra mim vir por aqui. Eu disse, não. A gente veio por aqui porque Deus queria que a gente passasse por aqui e rezasse por essa pessoa. Então a gente rezou ali uma Ave Maria por ela. Né? Então já foi uma oração. A senhora quer falar alguma coisa? Ah, desculpa. Ela olhando ali pra mim. Então, né, recapitulando, voltando, era só para abrir aspas do poder de uma Ave Maria. Quando alguém diz assim, reze por mim, aí você diz, vou rezar, você não reza. Reza ali uma Ave Maria no seu consciente. Você já rezou por aquela pessoa. Então, né, voltando, por que não desistir do casamento? Primeiro ponto, como falou, né? Jesus ali, Deus no centro de tudo. A certeza que eu tenho a responsabilidade por minha alma, pela alma de Hugo e pelas nossas almas. É verdade. Isso nos fortalece. Isso nos fortalece. Entendeu? Demais. Porque não é fácil, gente. Casamento não é fácil. Vocês olham assim pra gente aqui conversando. Ah, é porque o casamento de Luíra tem amiga da gente que disse, não, eu não consigo imaginar vocês brigando. Eu digo, meu Deus do céu. Gente, são pessoas diferentes, são gêneros diferentes, são criações diferentes dentro de uma casa. É verdade. Entendeu? O que difere? A gente quer que dê certo. Quer fazer dar certo. A gente vai fazer que dê certo. A gente tem na cabeça que é para sempre. Disseram que se filho fala... É o quê que o catecismo diz? Não, vou dizer não. Vocês estão vendo, né? Aí depois vocês dizem que é só eu que tiro onda. Veja, eu, Luíra, acho que esse primeiro ponto, Jesus, Deus no centro. E como segundo ponto que a gente queria falar hoje, era doação. Doação, né? Porque assim, a gente... Vai lá. Nós entramos num casamento, porque assim, voltando desde o princípio, nós não somos mais educados a dar, a gente é educado a receber. Por isso que as pessoas falam tanto que essa geração é muito frágil. Porque a gente não é treinado para dar. A gente sente a necessidade de receber. Eu vi um vídeo esses dias, eu até compartilhei com o Hugo. Achei fantástico ele falando. Se você quer amar, você dê. Sabe por quê? Porque quando você tem um filho, você só dá. Até, né, lógico, determinada idade. Uma criança de 1 ano, ele não faz nada por você. Né? Somos nós que nos doamos a todo momento para eles. E interessante, a gente tem que muda a perspectiva totalmente, né? Uhum. Muda a perspectiva, é dar, não é esperar receber. Lembra que o fundador falava, até no nosso noivado, ele sempre falou, na questão de casamento, né? Se você entra no casamento para ser feliz... Já entrou errado. Já entrou errado. A ideia não é essa. É para fazer o outro feliz. É para dar. Isso. Não não receber, né? E no vídeo falava o quê? Quanto mais você dá, mais você ama. Porque qual é o amor que as pessoas, né, que é a comparação com o amor de Deus, Jesus? O amor de mãe. Sim. E é como a gente está falando. A gente só dá. É aquela que dá, né? Dá. Então, quanto mais você dá, mais você ama. Quanto mais você se doa, mais você ama. As meninas no grupo, né, das primas,
uma delas falaram assim, disse, Luíra, tem hora que eu não sei como tu aguenta. Eu disse, a graça de Deus. Fortalece, né? A graça de Deus. Então, é esse dar. Porque, Humanamente veja, Luíra, falando, a gente não... a lógica de Deus é contrária. É contrária. Né? Na lógica dos homens, quanto mais você dá, menos você vai ter. Com Deus é diferente. Com Deus, quanto mais você dá, mais você tem. Mas você tem. Quanto mais você é manifestação de fortaleza, mais forte você fica. Eu vi uma frase que dizia o seguinte, por que nós somos fortes? Porque nós vemos manifestações de fortaleza. Então, por que você aguenta também? Primeiro, a graça de Deus. E quando você vê manifestações de fortaleza, de pessoas que são fortes, de pessoas que dão, você aprende a dar também. É por Você isso que muda é a perspectiva. Por isso que é importante com quem você está andando, com quem você está Com convivendo. Com certeza. Entendeu? Então, doe-se. Né? É verdade. Aprenda Veja, esse... Fala, amor. Não, primeiro peço pro pessoal compartilhar aí. Vai. Compartilha. Compartilha é contigo. Compartilha, manda o link, dá o like. É. E veja. Fala, amor, Não, vai. vai lá. Eita, menina, minha gente ao vivo é assim, viu? Mas veja, interessante. O que era que eu observava esses dias? Eu via que você estava bem cansada. Eu percebi. No dia a dia. Vi que você estava cansando, se cansando. E aí, nós completamos dia 6, né? Uhum. 1 ano, ou 3 anos... 2 anos e 6 meses. 3 anos e 6 meses de casados. E a gente não estava com... A gente tá com algumas coisas para fazer, a gente não estava com tanto tempo para ter uma saída, ou né, ter o nosso tempo ali para organizar os meninos, deixar os meninos com alguém. E eu pensava assim, não, o que é que eu posso fazer aqui para também não deixar passar a data em branco, né? E aí eu não, vou fazer algo que esteja ao meu alcance. Comprei umas flores e pedi para entregar para a Luíra com uma mensagem. Foi isso. Foi isso a inspiração que Deus dá-se. E eu vi, André, que tava chegando em casa, Luíra assim, não tava com aquela animação, aquela alegria. Não, tem alguma coisa, o negócio tá... E é assim, às vezes a rotina começa a nos pesar, né? E o casal tem que estar sensível para isso. E aí, André, no dia que chegou as flores, que Luíra recebeu as flores, cheguei em casa com um bolinho de chocolate. Rapaz, o sorriso de Luíra tava diferente. Vocês estão vendo, né, minha gente? Mas a gente tem que ter essa sensibilidade. Às vezes a gente precisa dar um pouco mais, né? Mas o que é? Umas flores, uma coisa simples que estava ao alcance. Justamente. E assim a gente vai fortalecendo também o amor, né? E ensinando nossos filhos. Verdade. Porque às vezes a gente fala, mas o que ensina é o exemplo, né? As meninas colocaram aqui, adorei a ideia, que Mulher gosta, viu? Pega os códigos, vão anotando aí. Mas veja, a lógica era essa, porque se eu dissesse assim, por que Luíra tá assim? Será o que é que ela tá... Não, peraí, deixa eu mudar aqui um pouco, porque às vezes a gente cai na rotina de todos os dias, da mesma coisa, surpreenda, né? E a gente assim, dentro da nossa realidade, a gente sempre tenta fazer isso, né? De surpreender o outro, de dar-se, de uma coisa simples. É como a gente fala sempre, às vezes a gente espera coisas espetaculares para mudar. Não precisa. Entende? No agrado pequeno, além de uma coisa simples. Num cartão, em um dia, em uma comida diferente no outro, em umas flores no outro, em um café feito diferente. Isso toca também. Então é dar-se, mesmo cansado, mesmo desgastado, que a gente sabe que as rotinas é difícil. Aí vocês podem falar assim, Luíra, mas para você é mais simples, Hugo é um marido bom, ou para você é simples porque Luíra é uma esposa boa. Então não é difícil dar-se para quem é bom. Né? A gente às vezes cai nisso, desse pensamento. Verdade. Mas, minha gente, se Deus diz que é para amar o inimigo, imagine meu marido. Entendeu? Se eu tenho que ser bom
Para quem, imagine, ele quer uma só carne comigo, mas ele não merece. Sim, eu não mereço o amor de Deus e Deus me ama da mesma forma. Deus nos ama da mesma forma. Entendeu? Lógico que a gente não está falando de casamentos extremos, gente. A gente não está entrando nesses diagnósticos, nesses outros pontos. Estamos falando de coisas normais, porque às vezes é como, eu volto àquilo, às vezes a gente se acha merecedor demais de tudo. Então, quando a gente se acha merecedor demais de tudo, por que é que a gente não perdoa? Porque a gente não consegue aceitar que o outro fez aquilo com a gente. Só que a gente peca todo dia. A gente magoa todo dia Deus que morreu por a gente, Jesus que morreu ali por a gente. E às vezes magoa o companheiro todo dia. Justamente. Ou com uma palavra, com uma coisa todo dia. E todo dia você renova o perdão. Mas também que seja assim, né, Luíra? Eu acho que aqui eu já partilhei uma vez. O que é a falta de paciência? A falta de paciência com o outro é quando você tem um amor próprio muito elevado. Eu não estou dizendo, eu não amo o Hugo, eu não amo meus filhos, por isso que eu não tenho paciência. Não estou chegando a esse extremo, entenda? Pondere aqui o que eu estou falando. Mas você acha que você não merece passar por aquela situação. Eu li uma vez um texto que eu achei muito fantástico, a pessoa passando por uma situação muito difícil, e ela falava assim, quando a gente está passando por uma situação difícil, a primeira coisa que a gente diz para Deus, por que comigo? Meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que comigo? Por que comigo? Ela disse que mudou a frase dela para, e por que não comigo? Verdade. Entendeu? Por que comigo? Você sofre ali quando você está, por que isso comigo? Por que isso comigo? Por que isso comigo? Por que não comigo? Por que eu não posso estar passando por isso? Verdade. E, Luíra, ainda nessa questão de doação, de doar-se um para o outro, eu via, né, esses temas assim, relacionados a casamento, e a gente entra, às vezes, numa lógica que é maléfica, uma lógica que é contrária. Qual é a lógica nessa questão de doação? Você exige do outro e não o compreende. Mas é o contrário. A exigência tem que ser com você. Mais exigência comigo e mais compreensão com o outro. Porque a gente fica, né? Você tem que mudar, você... Peraí, faz o seguinte, eu tenho certeza. Se você fizer essa lógica, exija de você e compreenda o outro. Pronto. Você vai ver como vai mudar. Dê mais sorrisos, ao invés de exigir sorrisos. Doe mais, ao invés de pedir mais. A lógica, compreenda mais, exija de você. A gente sempre fala, eu sempre digo para todo mundo que a gente conversa, bem antes aqui do podcast, a gente sempre diz, a gente tenta ao máximo que a gente seja o melhor no que faz. Um dos princípios do nosso casamento, que a gente sempre conversou, né, Luíra? É que um seja, dentro da sua função, o melhor, ou tente ser o melhor naquilo, né? São Francisco de Sales, eu sempre digo, diz que nossa perfeição consiste em combater nossas imperfeições. Então, que a gente tente, ao máximo, ser o melhor na nossa função. Ser o melhor esposo, ser a melhor esposa, porque aí a gente vai se completando, vai combatendo ali nossas imperfeições. Sim. Gente, não do precisa. Dia a dia que já é extraordinário. Às vezes a gente foca tanto que eu preciso de uma declaração no Instagram, eu preciso de uma viagem, eu preciso... Não, no ordinário. Eu gosto muito assim de trazer que o nosso ordinário, o nosso dia a dia ali é o que transforma extraordinariamente. É verdade. É o que torna, né, tão bom, tão maravilhoso. E assim, eu falava de São Francisco de Sales, eu lembrava de Santa Teresinha, que o pessoal sempre cita muito, né? A frase que ela diz, é justo que muito custe o que muito vale. Então, é justo que muito custe meu suor, minha lágrima, minha gordura, meu sofrimento, entendeu? Meu desgaste humano. Porque, volta àquilo, né? São almas. Não é apenas Hugo. É Hugo, filho amado de Deus. Forte, né? Entendeu? É esse olhar. Porque, assim, quando você tem um emprego, que você é promovido, mais vão cobrar de você. Verdade. Então, quanto mais vale aquilo,
mais cobrança se tem sobre isso. É verdade. Porque, é assim, é aquilo que a gente costuma falar aqui, né? Às vezes a gente quer dar o melhor em todos os lugares e esquece do essencial. O fundador até falava, né, numa das palavras, se fosse coragem. O que é mais importante para você? Minha família em primeiro lugar, minha saúde, não sei o quê. E onde você gasta seu maior tempo, o seu melhor tempo? Não, o último lugar está lá a família. Deus, né? No último lugar está lá a família, está lá em Deus. Peraí, não está batendo aí, né? Você tem que dar o melhor e procurar ser melhor inicialmente, primeiramente ali, em sua casa, com os seus. Com os meus, justamente. A primeira pessoa que me vê ali é o Hugo, né? Então meu rosto tem que estar melhor para o Hugo. A Sandra Marques colocou aqui, hoje muitos casais não dão certo por falta de diálogo, respeito e renúncias. É isso? É isso. Diálogo, conversa e renúncia. Doação. Doação, justamente. Quanto mais você aprende a renunciar, mais E é que a gente se já doa. falou muito, né? Sobre renúncia, sobre diálogo. Principalmente, acho que um dos pontos que nós já conversamos muito aqui A gente sempre sobre... toca, né, nesse assunto. sobre o sempre diálogo. passa por ele, por o diálogo do casal. Quanto isso é importante nessa, né? Luíra, veja só. E ainda falando desse tema de doação, Deus assim Deus sempre manda as conversas certas e as pessoas certas. E sempre assim nos dias de podcast, quando vem a pergunta de vocês, a gente sempre vai ficando mais sensível, né, para o que acontece. Eu conversava com um amigo e amigo assim, ele já é um senhor, já, né, um casamento aí, acho que já com mais de 30 anos, 40 anos, já tem filhos que são da minha idade. E eu fazia uma pergunta para ele, né, eu dizia, mas rapaz, você não foi pro grupo de oração ontem? Senti sua falta. E aí ele dizia, não pude ir, porque eu fiquei em casa. Fiquei em casa não, eu fiquei cuidando dos meus sogros. Minha esposa não pôde ir, minha esposa está viajando, e eu fiquei em casa, eu fiquei na casa dos meus sogros, cuidando dos meus sogros, coloquei o texto ali na televisão para elas rezarem. Veja só, veja que interessante. Veja que doação. Veja que renúncia. A esposa viajando e ele cuidando dos sogros. Na prática, isso... Pronto, bastaria esse testemunho para hoje, que eu acho que já revelaria muita coisa sobre esse tema, sobre isso, né? Sobre Jesus estar no centro, que era o primeiro ponto que a gente falava, sobre doação de si, né? A esposa não poder não está e você está ali presente para cuidar do seu sogro. E veja que cuidando do sogro, eu acho que indiretamente, com certeza, ele está cuidando da esposa, cuidando da família. E assim, uma coisa que eu me recordava agora, falando, a gente sempre ouviu muito, né? Eu não quero ter filhos, ou então, como é que ter filhos com o mundo que está tão ruim agora? A gente escuta muito, né? Mas é interessante que quando a gente muda a visão, e quando nós mudamos, né? Quando nós nos transformamos, a gente não se preocupa como o mundo está, mas como a gente vai deixar nossos filhos para o mundo. Sabe? Verdade. Porque você imagina só essa geração que está se levantando, assim, de combatentes, de pessoas com visão diferente. Quantas pessoas hoje estão aprendendo ali, eu vou colocar isso em prática no meu casamento, na minha casa, com os meus filhos, com o meu marido. Verdade. E se a gente puder, essa nova geração dos nossos filhos, ser pessoas que se doam, que colocam Jesus no centro de tudo. E que estão dispostos, que já sabem, né, de todo o seu poder como filho de Deus. Vocês imaginam o que essa geração vai fazer? Né? Quão forte ela será? Impactará positivamente, com certeza. Porque é aquela frase bem cristã, né? Olha, minha gente, ia falar, esqueci. Nossa Senhora. Esqueceu. Mas, Luíra... Minha gente, mas eu tenho 30... Ela sabe. Eu sei. A gentileza gera gentileza, gente. Oh. Eita, minha gente.
Não, menina, mas vocês têm que me perdoar. Nem marcar a cabeça não, para lembrar. Ao vivo, olha, eu vou dizer, viu? Então, formando nossos filhos fortes na fé, eles vão passar para outras pessoas. E esse mundo que é mau, que é ruim, que ele não é, que eu discordo disso, transformará-se em bom. Porque tem pessoas boas, sim. Uma coisa... Me gente, é porque eu falo de tudo, né? Eu não consigo começar um assunto e terminar ele sem falar de outros. Mas Luíra, veja só. Ele me cortou, vocês perceberam, né? Mas vai, amor, fala. Não, para a gente já entrar no terceiro ponto de hoje que a gente tratou, que é tratar Jesus, doação e serviço. Eu acho que está muito ligado com doação também, né, o serviço. Mas esse serviço no casamento, essa ajuda mútua porque, veja, semana passada a gente falava, acho que do casal que não apoiava o propósito do outro, né? Tem uma relação a isso. Esse serviço mútuo, essa doação mútua, um servindo ao outro no seu propósito, no propósito do casal. Eu acho que tem que ter também essa unidade. E esse serviço fortalece também nos momentos da dificuldade. Eu acho que esse mesmo vídeo, Lúria, que você falava, a pessoa falava o seguinte, na questão de doação e ligado a serviço. Mostre que você ama, né? Diga que você ama, comece a elogiar mais. Eu lembrei de uma coisa. Vá ali e dê uma ajuda na sua esposa, lavando a louça para ela, fazendo uma gentileza para ela. Ah, o pessoal está dizendo que está surreal, muito bom, maravilhoso. Uau! Palminhas. E, gente, mas sabe o que foi que eu lembrei? Liga. De um livro muito bom. As 5 Linguagens do Amor. O que é que trata esse livro? Vou resumir, tá? Eu sou boa em resumir, que eu não gosto muito de falar assim, detalhado as coisas, não. Cada pessoa, ela se sente amada de uma determinada forma. Assim, não que as outras formas não sinta. Mas, por exemplo, o ato de serviço, o que pode se sentir extremamente mais amado, eu servindo a ele, do que ele me servindo. Pode ser que essa não seja a minha linguagem de amor. Pode ser que a minha linguagem de amor seja palavras de afirmação, que é um elogio. Existem pessoas Verdade. que... Um elogio para alguma pessoa não soa tão amável como para outra. Então, Verdade. cada pessoa tem a sua linguagem de amor. Então, quando eu sei como é que Hugo se sente tão amado, Hugo se sente amado quando eu faço um serviço para ele, quando eu o elogio ou quando eu dou presentes. Então, eu vou saber, porque às vezes a gente quer que o outro se sinta amado da mesma forma que eu me sinto, mas cada um tem sua linguagem de amor. Tempo de qualidade, né? Né? Então, às vezes, para mim, o mais importante é o sentar ali comigo, conversar, mas para algo isso não estou dizendo que não tem importância, mas não tem tanta importância como tem para mim. Verdade. Então, leiam esse livro, pesquisem ele, As 5 Linguagens do Amor, olhem para o seu marido, olhem para a sua esposa, veja como ele se sente mais amado, conheça ele, saiba o que agrada Hugo, saiba o que desagrada, que quando eu estou com raiva eu vou desagradar. Não, brincadeira, gente, eu não vou desagradar ele quando eu estiver com raiva. Mas, saiba. Não, só às vezes. Não, é brincadeira, gente. Deus manda na hora certa, né? Tá muito Os bom. temas, as conversas na hora certa. Mas, Luíra, quais são suas linguagens do amor? Eu não sei que tem que dizer, Não. não Ele que tem que me conhecer. Vocês estão vendo aí, né? Repara, como diz Vanderleia, que eu vou dizer. Vanderlei e Andréia que adoraram essa pergunta. Estão aqui tudo rindo. Ah, menina, ele que sabe, ele que lute. Não, uma eu tenho certeza. Lá vem, diz. Tempo de qualidade. Bebe água, Leire, que eu sei. Bebe água que eu sei. Vocês lembram que eu falei aqui que geralmente o marido cobra mais que a esposa esteja mais presente, mas lá em casa eu sou que cobro mais. Cobra mesmo. Para vocês verem. Por quê? Porque tempo de qualidade para mim é mais importante que para alguém, não no sentido que não seja Que para não ele. seja, justamente. Entendeu? Mas que olha como é importante você conhecer o outro.
Vocês estão percebendo? Eu vou até confidenciar aquilo, eu posso? Lá vem, não pode não. Vou Diga, amor. confidenciar. Ou se for coisa, ele vai ver quando chegar em casa. Vai disso. Vocês estão vendo, né, pessoal? É ameaça ao vivo aqui. Ó, mas veja, uma das coisas que a gente sentou no início do ano, que eu sei que era importante para ela, eu disse, vamos sentar e vamos assim. Uma vez no mês, a gente vai tentar Sair, só os dois. Só os dois, né? Que é o nosso tempo de qualidade também. Não que a gente não faça, né? Como a gente diz, às vezes nosso tempo de qualidade é comer uma pipoca. Depois que os meninos dormem. Eu sei que esse tempo de qualidade tu sabia é importante que eu jogo na cara, eu sou terrível nisso. Faz um ano que eu não fui nesse restaurante que eu adoro. Um ano. Vão aprender nas dinâmicas. Porque eu já disse a vocês, tá no coração, vocês falam, não deixa amargurar jamais. Eu nunca mais me ver amargurada, porque eu digo mesmo aí. Eita Deus. Mas veja, interessante, descubra ou procure saber qual é a principal linguagem do amor do seu cônjuge, né, Luíra? É um bom detalhe para você conseguir também superar essas dificuldades. Agradar, justamente. né? Não, amor, lava prato e a mulher só queria receber uma flor. Justamente. Aí, às vezes, tem um homem que manda flor todo dia, a mulher diz, meu Deus, eu só... Nossa, não sabe o que agrada. Descubra o que agrada. Serviço, né? Descubra o que palavras de agrada, afirmação. justamente. Chega lá na esposa, meu amor, você está mais bonita, você está linda. Se ela ficar ali, ó, dando pulo, é a linguagem de amor dela, meu irmão, pronto. Não é a minha, não. Tem dia que eu fico com raiva, que eu tô feia, eles que eu tô bonita. Eu chego elogiando. Luíra, com certeza não é palavra de afirmação. Amor, você tá ali, tô não com esse cabelo aqui em cima. Ele esses dias, amor, você tá linda, tô jeito. Não tô. Não tô. Estão dizendo que eu rio mais que fala. Olha, gente, vai. Ei, mas leiam, esse livro é muito bom. E É muito assim, bom. gente... Luíra, vamos Fala. caminhando para encerrar, amada. Que tu tá empolgada, viu aí? Oxe, não disseram nada comigo ainda. Ninguém me mandou eu parar ainda. Eita, mas minha gente, como foi essa noite de hoje? E assim, foi interessante que a gente não falou só o porquê não desistir do casamento, mas Sim. o que fazer para não desistir. Verdade. E assim, lógico, tem diversas situações. A gente fala aqui de uma maneira geral. Como a gente fala, né? Se vocês quiserem ter uma partilha mais profunda, quando a gente tem nosso direct no Insta, que vocês Sim. podem entrar em contato com a gente. Pode mandar no direct da comunidade também. Ó, o André A tá gente vai ter colocando aí meu Insta. A gente vai ter o prazer. Acho pouco provável enorme. que vocês encontrem outra Luíra, tá? Provavelmente só tem eu mesmo. Então, se vocês quiserem, mandem um direct. A gente até já recebeu directs também. É um prazer pra gente poder partilhar com vocês. Eu acho que eu não recebo toda a mensagem aqui no chat, não. Que o Gás, eles lê um que eu não encontro aqui no meu, não. Tô achando que eu tô me sentindo limitada no YouTube. Mas podem vir partilhar com a gente, porque cada caso é um caso. Entendeu? Verdade. Cada situação, cada casamento. Aqui a gente fala e forma de uma maneira geral, lógico, né? Mas cada um sabe o que está passando. Se vocês quiserem, né, partilhar, conversar sobre isso, vocês às vezes dizem, eu queria que meu marido... Aí tu diz assim, eita, vou mandar aqui o Insta de Hugo, amor, para você conversar com ele. E compartilhar também, né, o podcast. Porque às vezes algum trecho, alguma parte do que foi falado aqui, é como a irmã colocava aqui, é crucial para aquele momento. É algo que vai mudar totalmente a visão, né? Então, compartilha, manda. E não né? manda só para quem é casado, gente. É como a gente falou. Aqui nós falamos hoje de muita coisa em relação a como você pode não só ser uma esposa melhor, um marido melhor, mas como você pode ser uma pessoa melhor. É verdade, é verdade. Diz aí o que é que vocês acharam, o que vocês estão achando. Já, Leonara colocou já vai lá no ali. direct. Encham o direct do Insta da comunidade para a Vanderleia ter que ler muita coisa. Aí, Vanderleia. Ei, gente, mas encaminhe também, sério, compartilhe com... Porque às vezes você pensa, mas essa pessoa nem vai abrir. Vai, minha gente, quantos testemunhos nós temos aqui de pessoas que passaram um ano, outra pessoa enviando, e a pessoa nunca abriu. No dia que abriu, se tornou o combatente mais fiel do que a pessoa que mandou. Verdade. Manhã compartilhava com um amigo e depois ele mandou para ela, né? Minha mãe mandou, ela disse que adorou essa conversa, que ajudou e está ajudando, né, no casamento dele, na vida dele. Então,
compartilha, manda. Digam também de onde vocês são. Achei tão legal. Teve uma pessoa que colocou dizendo que era de onde, meu Deus, de um lugar bem longe. Me senti assim, Geraldinha aqui, conversando nos 4 cantos da terra. Bênção de Deus. Viu? Tu pensa que eu tô esquecendo? Não, ó. Dá o like para o YouTube entender que tem que enviar para outras pessoas. Eita, eu tô virando expert. Vocês estão brincando comigo. Coisa boa. Diga, meu amado. É isso, né? Foi ótima a nossa conversa, foi muito bom estarmos juntos. Eu ainda Luíra? Conversava mais, mas Luíra tem 2 aqui, minutos. senão ela vai conversar a noite inteira. Eu queria. José Maria acorda já, se rasgando lá em casa, procurando por mim. Mas amanhã tá lá com ele. Brincadeira, gente, foi maravilhoso. Sempre é maravilhoso estar aqui, né? Muito bom. Ave Maria. E eu sempre falo assim, eu fico dizendo, é muito bom chegar e conversar sobre esses assuntos, gente. Fica uma coisa assim bem descontraída, bem leve. Natural, né? Porque é uma coisa que a gente tenta vivenciar, né? Tenta ser. A gente não consegue falar do que não é, né? A verdade é essa. Se a gente não for uma hora, mostra. Então, falar sobre a vida, sobre casamento, sobre tudo isso é maravilhoso. Eu gosto demais. Eu quero ficar falando bem muito, mas... Olha aí, ó, tem gente da Paraíba, do RN, Iguatu, Garanhuns. Muito bom, gente. Que bom. É uma felicidade enorme ter vocês aqui, poder conhecer vocês, né? Porque a gente acaba, né, conhecendo um pouco cada um. Então, compartilhem para as outras pessoas, não esqueçam. Estejam aqui novamente quinta-feira. Seus programas da quinta-feira à noite, depois das 9h30. Nunca esqueçam, compartilhem, estejam sempre aqui e a gente sempre, né, tem algo para dar. Estamos Verdade. aqui para dar, Verdade. mesmo depois de uma consulta que era para ser às 5 e foi às 7. Porque nós temos propósito e vamos perseverar. Não Até é o isso? fim. É isso. E eu quero dizer para você, para o seu casamento, que Deus abençoe. Que Deus abençoe seu casamento. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que as portas do céu estejam abertas para a sua vida, para o seu casamento. E para você que não tem um casamento ainda como você quer, que Deus restaure sua casa e sua família. Amém. E ainda tá dando tchau, lembrei de uma coisa. Dia 14 é o aniversário do nosso filho mais velho. Rezem uma Ave Maria por ele. Ah, com Bento certeza. José. Eu sou dessas, viu? Vai ficar aí gravado a data de aniversário do meu filho, 14 de fevereiro, Bento José. Rezem uma Ave Maria por ele. E é isso, gente. É isso que nós desejamos para o casamento de vocês, para a família de vocês, para a vida de vocês. E estamos aqui, né, como a gente já disse, para doar-nos, para dar-nos, Servir, né? para servir e para que, de alguma forma, a gente possa contribuir o que a gente aprendeu nesse mover, que a gente vem aprendendo, porque a gente, né, colheu nesse mover, a gente está começando a plantar também, para que você possa colher. Então, é sempre maravilhoso estar aqui. Esperamos vocês na próxima quinta. E é isso, uma santa noite. Tchau, tchau. Santa noite, povo de Deus.